Olá, bom dia, professores. Bem-vindos a mais um ATPC, hoje dia 14/9. Vamos dar início a mais um ATPC da Educação Especial pela Diretoria de Ensino de Mauá. Próximo, por favor. Esse ATPC nós vamos falar sobre alfabetização matemática. Eu fiz uma parceria, então, com as meninas, com as PCNPs de matemática, a Cristiane e a Silvia. Próximo. Na pauta de hoje, nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, objetivo, a contextualização, sondagem matemática, a importância da sondagem e como realizar uma sondagem matemática, utilização do material Currículo em Ação e o Aprender Sempre, volume 3. Educação especial, vamos falar sobre matemática inclusiva, autonomia, aprender para todos, o sentido social dos números. Próximo. O mês de setembro, Setembro Amarelo, é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Ela teve início em 2015. O mês foi escolhido pela campanha porque desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção. Ao contrário de outras campanhas, como Dezembro Vermelho, Outubro Rosa, o Setembro Amarelo ele ainda não é reconhecido oficialmente em âmbito nacional, por meio de leis federais. O suicídio é considerado um problema de saúde pública e a sua ocorrência tem aumentado entre os jovens. Segundo pesquisas oficiais, 32 brasileiros tiram a própria vida por dia, em média. Próximo. O Centro de Valorização da Vida é uma organização fundada em 1962, atua como apoio emocional na prevenção do suicídio, pelo telefone 188, também por chat, por e-mail, por site. Então, caso alguém se encontre com alguma situação, não sabe como agir, procure o CVC, que eles vão ajudar e vão auxiliar da melhor maneira possível. Próximo. Nós, do Núcleo Pedagógico, tiramos essa foto, estamos fazendo essa campanha do Setembro Amarelo, todas nós estamos de amarelo, em campanha para que o suicídio ele possa diminuir. Agora nós vamos passar para a nossa pauta de hoje, para o nosso ATPC. Agradeço muito a parceria. Bem-vinda, Cris. Bem-vinda, Silvia. Obrigada novamente, pela essa parceria. Desejo a todos uma boa formação e, precisando, estaremos à disposição. Olá, obrigada, Alexandra. Olá, professores. Obrigada pelo convite e um bom ATPC para todos. Obrigada, vamos lá. Nossos objetivos nós temos aqui: retomar a concepção de ensino sobre a alfabetização, orientar a aplicação de sondagem na escola, orientar o trabalho com os estudantes não alfabetizados a partir dos 6º anos, analisar situações, problemas, refletindo sobre as necessidades de aprendizagens que os ajudem a avançar. E refletir também sobre a aprendizagem matemática dos estudantes com necessidades especiais. Bom, a contextualização dessa ATPC. De acordo com a demanda trazida pelo MMR na última N3, foi solicitada a formação com alfabetização a fim de auxiliar os profissionais da rede com os estudantes não alfabéticos. Nesta formação, discutiremos os procedimentos adequados em uma situação de sondagem de matemática para que, a partir deste diagnóstico, os educadores possam realizar as adaptações necessárias e os estudantes consigam avançar em seus conhecimentos matemáticos. Nesta contextualização, também gostaríamos de ressaltar os impactos causados pela pandemia. No tabuleiro de aprendizagem, o estudante que está no 4º ano do ensino fundamental em 2019 avançou uma casa em 2020, mas deu de cara com o coronavírus, que o afastou das aulas presenciais. Mesmo com dificuldade, ele foi para o 6º ano em 2021, mas outra vez ficou distante do ambiente escolar por causa da pandemia. Segundo um estudo feito no estado de São Paulo, esse estudante voltou 2 casas no ensino, ou seja, chegou ao 6º ano apenas com o que aprendeu no 4º ano,
Se você já encontrava dificuldades antes, com certeza agora teremos mais estudantes com defasagem. Agora a gente vai entrar aqui numa sensibilização, né? Então, vou ler para vocês aqui uma tirinha. Essa tirinha é do Calvin e do Haroldo, né? Onde o Calvin começa: não acredito que a matemática seja uma ciência. Sabe, acho que é uma religião. O Haroldo: uma religião? É, essas operações são como uma espécie de milagre. Você pega dois números e quando soma, num passe de mágica aparece um número novo. Ninguém sabe como isso acontece. Ou você acredita ou não acredita. Esse livro está cheio de coisas que só podem ser aceitas através de uma religião, da fé, né? E uma religião. Ainda mais uma escola pública. Chame seu advogado. Como um ateu de matemática, eu acredito, eu deveria ser dispensado dessa matéria. Olha só como é engraçado, né, pessoal? A gente tem que refletir um pouco sobre a importância de compreender a matemática para que, a partir desse processo de compreensão, o aluno possa perceber ao seu redor. Compreenda que o cotidiano que temos hoje está sendo construído a partir de conceitos matemáticos, né? Toda essa informatização que tanto estamos valorizando, principalmente nesse momento, ele se dá na construção de pensamentos matemáticos e computacionais. Então, investigar, né, o que cada aluno sabe para planejar o que todos devem aprender. É o chamado diagnóstico inicial ou sondagem das aprendizagens, uma das atividades mais importantes no diálogo entre o ensino e a aprendizagem. É isso mesmo, Cris. Vamos falar então sobre a sondagem. A sondagem de matemática avaliará a escrita numérica e resolução de problemas na perspectiva da teoria dos campos conceituais de Verneau. A matemática também faz parte do processo de alfabetização. Sendo assim, não podemos dissociá-la da aquisição da escrita e leitura, e, por conseguinte, do processo de aquisição de conhecimento matemático. Os professores poderão expandir a sondagem para outras unidades temáticas, como álgebra, geometria, grandezas, medidas e probabilidade estatística, ou os eixos articuladores, como jogos e brincadeiras e processos matemáticos, para assim aproximar-se ainda mais da forma de pensar e do conhecimento dos estudantes. Então, a importância, né? Qual a importância dessa avaliação inicial? Então, nós temos aqui entender as necessidades da turma para orientar as formas de ensinar. Então, segundo Jussara Hoffmann, esse olhar é imprescindível para construir uma visão detalhada de cada estudante e, com isso, poder planejar as nossas aulas com base nas reais necessidades de aprendizagem do grupo. O bom diagnóstico não tem por objetivo contabilizar os erros ou classificar e rotular os alunos. Ou seja, não é uma prova no sentido tradicional. O bom diagnóstico é aquele que nos permite fazer um planejamento focado nas necessidades de aprendizagens de cada estudante. E também, agora falando, né, um pouquinho em matemática, para Leica Wataber, coordenadora do programa Ler e Escrever da Prefeitura de São Paulo, a ideia é enxergar problemas semelhantes que permitam direcionar o planejamento das atividades. Em outras palavras, o que está em jogo é entender as principais necessidades da turma para orientar as formas de ensinar. Como fazer uma sondagem matemática? Por isso, não é qualquer atividade que serve para a realização de uma sondagem matemática. Os especialistas dizem que só as situações problemas permitem que o aluno mobilize todo o conhecimento que tem sobre o assunto. Não basta apresentar uma questão e obter um sim ou não como resposta. Pode seguir, Cris. É preciso refletir sobre o problema e verificar como ele compreende a situação problema e qual sua estratégia de resolução. A avaliação é o momento também de compreender a lógica empregada na resolução da tarefa. O produto final desse trabalho é uma espécie de mapa, os conhecimentos da sala.
Se ninguém conhecer o conteúdo, é claro que ele tem que ser trabalhado de forma prioritária. Se a maioria já resolve bem determinada questão, a chave é pensar em formas de dar mais atenção aos alunos que estão um passo Então, atrás. assim, vamos aqui agora algumas sugestões, né, de sondagem. Então, a gente, né, sugere aqui começar pela escrita dos números, tá? Então, o que você, professor, descobre ao fazer essa sondagem? Então, descobre o que os alunos sabem a respeito da numeração escrita, quais as hipóteses deles a respeito das características do nosso sistema de numeração, que é decimal com valor posicional, e quais números eles sabem grafar convencionalmente. Então, o ditado de números nos permite entender se os nossos estudantes, eles conhecem a escrita dos números redondos, então 10, 20, 30, 40, 1000, 10.000, né? E também estabelecer relações entre os números redondos e a numeração falada, então 201 para 21, 51.000 para 5.000, 34 para 43. Então, os alunos, eles sabem que algo permanece e algo muda, certo? Eles sabem disso, mas eles não sabem o quê. Então, é com essa sondagem que nós, professores, conseguiremos perceber quais as dificuldades dos alunos e fazer as intervenções, né, para que eles consigam fazer essa escrita convencionalmente. E também que relacione, né, o nome do número com a forma de escrevê-los. Então, se o nome de um número é 46 e o outro é 43, a escrita desses dois números devem começar com 4, pois falamos 40, que se parece com 4. Se fosse 50, esses alunos usariam o 5. Já na escrita do 20, já é um pouquinho mais difícil, né, por ser irregular. Então, o seu nome ele não estabelece a relação com o número 2. Então, professor, olha que interessante como esse ditado de números, com esse ditado de números, a gente consegue observar muitas vezes também o nosso tom de voz, né, como faz toda a diferença para o entendimento dos símbolos matemáticos. Muito interessante, né, Cris? Perceber como o aluno ouve o número, né? Então, às vezes ele tem dificuldade porque quando ele ouve o número que você está falando, ele não consegue aí associar. Então, aí também muito importante a escrita, né? O trabalho aí com lousa ou PPT, enfim. Aqui nós vamos mostrar um exemplo de um ditado, né? Seguindo as regras que a Cris já colocou. Então, vamos lá. Primeiro podemos digitar o 5, que é conhecido como marco, né? Pois é um uso frequente. Nós temos preço, nota, os dedos da mão. Então, é um número que a gente pode digitar para saber aí, para avaliar como está a escrita dos alunos. Um outro número é o 11, né? Por não deixar claro ao falar, né? Aquilo que a Cris colocou lá, o 40, a gente já dá a ideia de que começa com 4, né? O 11 não, né? O princípio aditivo não fica claro, que é o 10 mais 1. Depois nós vamos digitar, por exemplo, o 86. Está num grupo que pode ser chamado de transparente. Como a fala, é possível perceber quais os algarismos que formam o número, né? Então, 86 já dá a ideia aí que é o 8 e o 6. 90, que representa uma dezena cheia, né? Mas não é diferente do 100. O 100, outro marco, né, de uso muito frequente, uso social frequente, então é um número interessante, com 3 algarismos. 150 pode ser composto com outros números já ditados, né, então a gente já falou o 100 para o aluno, que ajuda também a entender se os alunos articulam conhecimentos sobre os marcos, né, e os possíveis números formados a partir deles. 555, então pode ser fácil por ter 3 algarismos iguais, então é interessante usar aí números com 3 algarismos iguais. Aqui, algumas crianças, numa hipótese inicial de escrita numérica, acham
que é errado repetir números, né? Então, também a gente consegue avaliar aí o conhecimento dos alunos. 6.384. Então, os especialistas afirmam que pelo menos um dos números que você vai ditar, professor, nessa atividade de sondagem, deve ser composto por 4 algarismos diferentes, tá? Já que a escrita desse tipo apresenta um grau de complexidade maior para os estudantes. Pode-se colocar também números familiares, por exemplo, a data de nascimento das crianças. Eu vou colocar aqui no caso 2010, tá? Mas aí pode ser um outro caso você tenha essa informação. E 2021 é um outro número familiar, né? No caso, é o ano que a gente está, tá? E aí agora a gente vai ver exemplos de respostas para a gente poder entender aí as hipóteses, tá? Então, o 5, né, o aluno tem que conseguir escrever, porque, como a gente falou, é um número marco, é um número de grafia corrente, ele vê esse número o tempo todo, tá? O 11, tá? Embora seja um número opaco, é um número baixo e bastante conhecido, então a criança não encontra dificuldade para grafá-lo, tá? Agora, o próximo, olha que grafia, né? Então, 86, ele grafou aqui como 86, né? Então, usa a dezena inteira e, na sequência, a unidade, mostrando que se apoia na fala para construir o número. Isso aqui é muito interessante, né? Muito importante a gente conhecer. O próximo, 90, também acredita-se que o aluno não tenha grandes dificuldades por ser um número redondo. O 100, assim também como o acima, não há muitas dificuldades aqui. Agora o próximo, que seria o 150, né? Apesar de conhecer os números redondos, o aluno segue o mesmo padrão lá do 86, né? Apoia-se na fala, então ele escreve 100 seguido do 50, tá? O próximo número, ele acha que, né, então, o aluno que está nessa hipótese de escrita, ele acha errado repetir o mesmo algarismo, né, várias vezes, e então ele coloca aí outros números. Esse 7 que aparece aí, ele é chamado de coringa. Isso também acontece na alfabetização. Então, na alfabetização, a criança, quando começa a conhecer as letras, e ela desconhece uma letra que ela tem que escrever, ela usa uma letra coringa. Por exemplo, a letra do nome, tá? Então, ela costuma colocar, ela esquece qual letra, ela coloca lá a letra que ela já tem mais hábito de usar. Isso também pode acontecer com os números. Quando ela esquecer algum número, ela pode colocar ali o número coringa, que seria esse número que ela tem mais afinidade, pode ser a idade dela, ou pode ser um número que ela vê muito, né? Então ela consegue construir esse número coringa. Então são crianças ainda que estão em hipótese de escrita. O próximo também utilizou a fala, né? Então colocou 6, depois colocou 1000, depois colocou 300, depois o 80 e o 4, tá? Então essa criança está aí também precisando de uma intervenção na questão da escrita numérica, tá? O próximo é o 2010, né? O aluno também pode usar aí a fala, né? A nossa fala para seguir a escrita. Como a gente optou por o ano de nascimento da criança, esse erro pode não acontecer aqui, tá? Porque como é um ano que ele escreve, então que ele conhece, então pode ser que não tenha. Assim como o 2021, também é pouco provável que o aluno, mesmo com as dificuldades que foram apresentadas aqui em cima, ele tenha dificuldade nessa grafia, tá? Por ser aí um número que ele utiliza bastante, tá bom? Cris?
Muito bem. E Silvia, só para ver aqui na escrita, tem aqui os esse 6.384, né? Faltou um zerinho aqui, tá, gente? Então é 6.000, Ah, tá. tá? Só para a gente ver que foi um errinho de digitação. Mas muito bom, né? Muito interessante essa visão que nós, professores, temos que ter com relação a esses ditados, que é muito bacana, né? Então, continuando, nós temos aqui agora uma proposta, né, de uma análise e de registro desses resultados que a Silvia acabou de passar para nós. Então, feito esse ditado, a gente colocaria aqui numa tabela, tá? E a proposta aqui é de interpretar essas hipóteses das crianças sobre a escrita dos números. Então, de números. Então, professor, analise cada número escrito e anote a ideia que o aluno teve ao escrever. Então, anotando tudo em uma tabela fica uma coisa mais, principalmente nós, matemáticos, gostamos muito de tabelas, né, Silvia? Então, vamos ver esse exemplo aqui que a gente trouxe para vocês. Então, a Silvia foi lá, fez esse ditado e registramos aqui numa tabela. Então, temos aqui alguns alunos e a forma que eles escreveram, tá? Então, colocamos aqui os nomes dos alunos e quais foram as escritas deles. Então, na tabela, né, a grande maioria dos alunos já domina os números marcos. Então, lá os 5, né, como a Silvia colocou, 90, os 100. Então, são números que a maioria já conseguiu escrevê-los. A outra parcela da turma tem dificuldade com números de algarismos iguais, né? Então, números que são 555, são números que eles tiveram um pouquinho de dificuldade, tá? E como a grande maioria, eles não conseguiram não sabem grafar os números maiores, né? Então, no primeiro momento, escolham algumas produções das crianças para discutir as formas de escrita, né, as formas de escrita. Então, os motivos pelas quais elas grafaram, então vocês chamam elas, né, chamam as crianças individualmente, conversem com elas e verifiquem o porquê que elas escreveram assim, né, qual foi o jeito, e mostre para elas o jeito correto de grafá-lo e por quê. Tá? Então, a ideia é colocar em conflito essas hipóteses delas, pedindo que elas mesmas justifiquem e argumentem as suas escolhas, né? Proponham situações nas quais as crianças interpretem e produzam e comparem as escritas numéricas, né? Então, por exemplo, para os alunos que ainda não dominam a escrita de números com 2 algarismos, como a Alana e a Dione, nessa tabela acima, dê para elas um quadro numérico, né? Por exemplo, de 1 a 99, e peça que elas busquem as regularidades. Uma das coisas que você pode destacar e discutir é que o quadro é formado, em sua maioria, com números com 2 algarismos. E aí você pode pedir que antecipe a quantidade de algarismos em alguns números. Então, por exemplo, eu quero escrever 83. Quantos algarismos tem? Então, os alunos têm que perceber que se o número está no quadro, não pode ser mais, não pode ter mais do que 2 algarismos, né? Então, o mesmo exemplo serve para trabalhar com a escrita de números altos, já que a metade da turma cometeu esse erro, né, nesse exemplo do nosso quadro. Para o aluno com um nível de aprendizagem mais avançado, que já apresenta dominar a escrita numérica, por exemplo, como o Daniel, é preciso fazer com que ele avance nas justificativas e nos argumentos que sustentam a escrita. Então, você pode fazer com que ele troque com a turma essas informações. Outra possível atividade é pedir para falar, para ele escrever um número maior do que esse que nós colocamos no ditado, que é de 6.384, e pedir para que ele escreva, tá certo? Então, agora, a gente quer aqui apresentar para vocês um vídeo do professor Ivan fazendo uma aplicação de sondagem com um aluno, e pode servir para nós, né, como um exemplo de como abordar. Será que você consegue escrever 2006? Vamos tentar? 2006? Será?
Que é fácil escrever 2006. Esse número aí, será que não é um outro número? Como você lê esse número para mim? 2006. Agora escreve para mim então o número 200. Esse é o 200. E como será que escreve 201? Será que a gente sabe? Dois mil? 201. Esse é o 201. E este aqui quem é? Esse é o 206. Vamos escrever o ano em que nós estamos? Que ano nós estamos? 2012. 2012. Então vamos escrever 2012. Quantos você precisou para escrever 2012? 4. 2006, será que precisa de quanto, hein? 4. Vamos tentar escrever de novo 2006? Não de novo, arriscar escrever certinho 2006. Perfeito. Esse é o 2006, é o ano que você nasceu. Agora, eu queria que você escrevesse um número com 3. Você clica 3. Assim, ó. 3, né? Precisa de 3 para escrever o número. E um número que você escreva e que você ache que você sabe ler quem é ele. Que número é esse, Matheus? 888. 888. Agora fala um número para mim. Qualquer número. 999. 999. Será que você consegue escrever ele para mim? Agora escreve um outro número com 3. E que número é esse? 988. Você sabe escrever para mim o número 600? Muito bem, vamos continuar aqui na nossa sondagem. Então, depois dos números, né, dos valores numéricos, a gente vai para o campo aditivo. O que você descobre nessa sondagem, né? Como os alunos interpretam os enunciados de problemas de adição e subtração e quais variáveis interferem no desempenho deles ao resolver problemas, além de perceber quais recursos eles utilizam para representar os cálculos e quais os procedimentos que dominam. Os alunos têm como tarefa solucionar problemas do campo aditivo. Então, para resolver cada questão, eles podem utilizar diferentes estratégias. Algumas variáveis, como o tipo de problema, a localização da incógnita, a grandeza numérica e a maneira como as informações aparecem no enunciado, interfere na complexidade dos problemas e você precisa considerá-las ao planejar as atividades. Vamos analisar, então, aqui
uma situação, tá? Então, o primeiro problema é o seguinte: Pedro tinha 15 figurinhas em seu álbum, ganhou algumas e agora tem 33. Quantas figurinhas Pedro ganhou? Então, nessa situação, nós temos aqui que esse problema que envolve uma transformação positiva, pois, dada a quantidade inicial, 15 figurinhas, que sofre uma transformação e se torna uma quantidade maior. Os números envolvidos permitem o cálculo do dobro mais 3, o que pode facilitar a resolução do problema. Uma outra situação que a gente pode colocar na nossa sondagem é a seguinte: estão em um lago 35 peixes de cores amarela e vermelha. Se 17 são amarelos, quantos são os peixes vermelhos? Esse é um problema que envolve uma composição, uma vez que se sabe a quantidade total de peixes e se conhece uma das partes, os amarelos. A grandeza numérica até possibilita resolver o problema por contagem. Além disso, a quantidade final é o dobro mais 1 da parte de peixes conhecida, mas isso pode não ser óbvio para alguns alunos. Outra situação que pode compor aí a nossa sondagem. Marcos começou o jogo com 31 bolinhas de gude. Na primeira partida, ganhou 19. E ao terminar a segunda partida, estava com 40 bolinhas. O que aconteceu na segunda partida? Ele perdeu ou ganhou? Quantas bolinhas? Esse é um problema que envolve uma transformação composta. Duas transformações ocorrem, uma positiva e outra negativa, o que torna o problema complexo. A quantidade inicial é conhecida, 31 bolinhas, e sabe-se que ocorreu uma transformação positiva na primeira partida. Marcos ganhou 19, mas a transformação negativa da segunda não está explícita. Então, também é um problema interessante para se colocar na sondagem. E também, por último, nós temos aqui: o Paulo tem 36 figurinhas e Mariana tem 54. Quantas figurinhas Mariana tem a mais do que o Paulo? Nesse daqui, nós vamos analisar aqui algumas respostas, né? Então, uma possibilidade é a escrita de todos os números do 36 ao 54. E a resposta, Mariana tem 19 figurinhas. Nesse caso, o que vamos analisar? Que o aluno erra o resultado, mas acerta a ideia. Ele conta de 1 por 1 e chega a 19, pois contou 36. Então, aqui, com esse modelo de resolução, eu já sei qual intervenção eu tenho que fazer com esse aluno. Então, é importante analisar não só o resultado, mas também a ideia. Uma outra possível resposta foi 36 mais 54, igual a 90. Esse aluno errou o resultado da conta e não entendeu o problema, pois escolheu uma estratégia de cálculo que leva a uma situação oposta, uma direção oposta ao que foi pedido. Então, aqui também, além da estratégia, apesar dele conhecer aqui como faz, né, a adição, né, não é a adição que teria que ser feita, mas ele conhece aqui um procedimento, né? Ele precisa também ser trabalhado na questão da ideia, né, na elaboração da estratégia para resolver o problema. Então, em ambos os casos, faça o registro por aluno, para que a partir dessas informações, você ou o professor de recuperação possa elaborar melhores estratégias para a resolução de atividades ou grupos colaborativos. Aqui temos um exemplo de registro de sondagem, tá? Observe que foi colocado lá em cima da tabela, né, na parte horizontal, o foco da observação com os diferentes significados do campo aditivo. Então, o que foi avaliado foi transformação, composição e comparação.
Então, esses dados são importantes. Temos também aqui uma coluna para ideia e para resultado. O ideal é que o aluno acerte tanto a ideia quanto o resultado, né? Em casos diferentes, aí você tem que fazer as intervenções. Cris? Muito bom, né? Agora, continuando, nós temos aqui um terceiro campo, que é o campo multiplicativo, né? Então, o que você, professor, descobre ao fazer uma sondagem no campo multiplicativo? Então, você descobre como os alunos resolvem problemas de multiplicação e divisão e quais variáveis interferem no desempenho deles ao resolver problemas desse tipo. Os procedimentos usados na resolução de problemas e as formas utilizadas para registrar os cálculos. Em uma atividade com resolução de problemas, os alunos devem solucionar problemas matemáticos no campo multiplicativo. O ideal é que as questões estabeleçam diferentes ideias de multiplicação, então, como combinatória, proporcionalidade e configuração retangular, por exemplo, tá? Temos aqui alguns exemplos, né? Então, vamos analisar aqui alguns probleminhas, né? Então, o primeiro é: uma borracha custa 15 centavos. Quanto pagarei por 30 borrachas iguais a essa, né? Esse problema, ele trabalha com a ideia de proporcionalidade. Então, uma borracha custa 15 centavos, duas, 30 centavos. E, 30 não, perdão. E duas custam 30 centavos. E 30 custam quanto? Então, a representação decimal, né, desse número envolvido é uma variável, né, tem uma ideia de proporcionalidade. Então, esse número, né, a representação decimal do número envolvido é uma variável que interfere na complexidade da questão proposta. Por outro lado, envolve o contexto do dinheiro, então algo muito próximo, né, de todos nós e conhecido por todas as crianças. Então, um jeito de aumentar a complexidade dessa atividade seria alterar a grandeza numérica. Então, colocar números maiores, né, nessas informações. Então, por exemplo, sei que 30 custam 4,50 e quero saber quanto custaria se fossem 4 borrachas, por exemplo. Ok? A segunda, né, o segundo probleminha que nós temos aqui no auditório, as cadeiras estão arrumadas em 6 fileiras. Cada fileira tem 8 cadeiras. Quantas cadeiras há no auditório? Então, nós temos aqui o problema envolvendo uma ideia de organização no espaço. Então, os números são baixos, né, o que permite que os alunos contem nos dedos ou desenhem, tá? A complexidade aumentaria se o problema fosse, por exemplo, né, um auditório com 48 cadeiras em 6 fileiras iguais. Em quantas colunas elas estariam dispostas? Então, alterar as grandezas, por exemplo, para um metro, né, com a noção de sistema métrico já envolvido, é uma outra variável que interfere na dificuldade do problema. Então, podemos, assim, né, adaptar de acordo com as nossas turmas, tá certo? Então, dependendo do probleminha, a gente pode fazer essas adaptações, tá bom? E o terceiro, né, nosso terceiro problema para preparar sanduíches para uma festa de aniversário, Lara comprou 2 tipos de pães, baguete e franceses, né? São 2 tipos de pães. 3 tipos de frios, então presunto, mortadela e salame, e 2 tipos de queijos, então mussarela e prato. E aí ele pergunta, né, quantos tipos de sanduíches Lara vai conseguir preparar usando um tipo de pão, um tipo de queijo e um tipo de frio em cada um. Então, nesse caso, o aluno terá que utilizar a ideia de combinação para resolver esse problema. Então, são 3 tipos de ingredientes que ainda apresentam subtipos, o que aumenta ainda muito o problema, né, a complexidade desse problema. Então, diminuir essas quantidades pode ser importante para que a gente inicie essa sondagem, tá? E com o tempo a gente vai aumentando a dificuldade aí para esse aluno. Então, grandeza numérica baixa facilita o nosso trabalho com o aluno, tá bom? Vamos analisar as respostas de 2 alunos.
Então, nós temos aqui o exemplo de um aluno, né? Esse aluno, é possível ver que ele conseguiu, nessa tentativa, né, por esse aluno, ele tentou construir uma tabela, mas ele se perdeu e errou o resultado final, né? Então, isso mostra que ele entendeu a ideia que está por trás do aluno, porém, ele errou o resultado final, certo? O segundo exemplo, né, do segundo aluno, ele já demonstrou aqui, ele já construiu uma árvore de possibilidades e acertou o resultado. Então, ele entendeu, ele teve, né, o entendimento da ideia e também do resultado. Aqui, então, é importante, professor, que vocês analisem cada produção, né, anotando ao lado as impressões que você teve sobre como esse aluno resolveu esse problema. E nesse tipo de problema, muitas vezes a gente pode ter algumas dúvidas de registros, né? Porque é comum eles poderem desenhar ou fazer uns rabiscos, né? E peçam que eles refaçam, né, esse probleminha. Se eles persistirem tanto no desenho quanto nos rabiscos aí, você chame, né, chame eles à mesa, converse. Se não conseguir ainda entender, tire a sua dúvida com os seus colegas, com os pares, né, perguntando entre nós aqui, entre os pares, a gente consegue ter um melhor entendimento do que como esse aluno pensou. Tá? E para isso, a gente pede que vocês tabulem, né, os acertos desses problemas, tá? Então, e quais os problemas, tá? Então, esses registros em tabelas, eles nos ajudam, né, a focar, né, a planejar nossas aulas, focando nas dificuldades de cada aluno. Então, nesse caso aqui, nós tivemos, né, a Carolina, por exemplo, no campo de proporcionalidade, ela acertou a ideia, porém errou o resultado. Já o Juliano, ele errou os dois, a ideia e o resultado. A Tarsila acertou os dois, a ideia e o resultado. A Sandy, ela errou a ideia, mas acertou o resultado. Com essa tabulação, eu consigo ter um melhor planejamento e conseguir intervir no que realmente esses alunos precisam, tá? Então, nós temos aqui, né, como é interessante a gente fazer, planejar situações de soluções, né, situações, problemas, que a gente consiga selecionar, permitindo que os alunos ampliem o trabalho, né, da exploração com os diferentes significados do campo multiplicativo. Então, a proporcionalidade, a comparação multiplicativa ou divisão comparativa, né, e combinatória, né, com a configuração retangular. Então, nós temos aqui essa tabulação aqui que nos ajuda um pouquinho a fazer esses registros e ter uma melhor visão. Certo, Silvia? Alguma contribuição aqui? Não, Cris, está muito bem explicado, né? Eu espero que os professores estejam aí aproveitando. Deixe aí no chat, né, o que vocês estão pensando sobre essa sondagem matemática, né? Vocês já aplicaram uma sondagem matemática desta forma? Ou faziam de alguma outra maneira? Deixem as contribuições para que a gente consiga aí um debate também, né, Cris? Muito bem, isso, vamos fazer as nossas reflexões aí, as discussões, isso é muito importante. Agora, né? E agora que eu já fiz essa sondagem, né, o que eu vou fazer aí com esses resultados, né? Depois que identificamos o modo de pensar do aluno, a forma como ele registra os seus pensamentos matemáticos, podemos criar estratégias de trabalho. Então, para cada situação, você vai ter que fazer uma avaliação e uma estratégia, tá? O que a gente coloca como sugestão? Os grupos colaborativos, né, que já vem sendo falado, aí o trabalho em pequenos grupos, a sala invertida, né, atividades adaptadas, são algumas estratégias interessantes para trabalharmos com esses alunos, tá? O registro da sondagem, como a Cris colocou, é muito importante, né? Para que você consiga fazer as suas adaptações, planejar a sua aula e também, né, caso tenha aí o professor de reforço e recuperação, que essas informações possam ser passadas para esse profissional, para que ajude, né, que seja útil na montagem do plano de trabalho. Certo, Cris? Muito bem, né?
Bom, agora nós vamos falar também sobre o currículo em ação. Então, no 6º ano, o material do Currículo em Ação, volume 1, traz sequências de atividades sobre o sistema de numeração, onde você, professor, pode destacar e discutir, né? Por exemplo, aí, o quadro de formação de classes e ordens. Pode clicar, Cris, por favor? Não, tá dando um delayzinho Ah, aqui. tá no delay, então tá bom. Aí. Né? Isso. E aí, por exemplo, você pode sugerir que o aluno construa frases com quantidades, né, que você vai colocar aí no quadro, por exemplo, 100, 1.050, 2 milhões, para ele perceber como se interpreta esses valores, né, a diferença que tem um valor do outro. Por exemplo, né, com 100 reais. Meu pai gastou 100 reais no mercado para comprar uma cesta básica. Meu celular custou R$1.050, né? Então devo tomar cuidado com ele. A região do ABC já recebeu 2 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Então, são exemplos de adaptações, né, que vocês podem fazer a partir do próprio material que vocês têm em mãos, tá? No caso aqui, o currículo em ação do 6º ano. Uma outra atividade também, né, que vocês podem trabalhar, também do material dos 6º anos, você pode colocar aqui, peraí, deixa eu ler aqui, para além dos números dos milhares, né? Então, são números maiores, e aí você pode fazer uma parceria bem interessante com o professor de geografia, por exemplo, tá? Para trabalhar a interpretação e construção desses números muito altos. E são números importantes, porque fazem parte da nossa leitura do mundo, né? Então, quando você pega um texto, por exemplo, de jornal, ultimamente nós temos aí a quantidade de doses de vacinas que chegam ou que são aplicadas e são na casa aí dos milhões, né? Então é importante esse trabalho e uma parceria também é bem interessante. Cris, quer fazer algum comentário? Não, é muito interessante, né, utilizar o nosso currículo em ação, o nosso material, né, em parceria com as outras disciplinas, isso é muito bacana. Ainda mais fazendo uma sondagem, né, Silvia? Que interessante. É verdade, né? E aí, indo além, né, da sondagem, que aí você já vai fazendo algumas intervenções em cima disso, né? E aí também a gente trabalha a parceria, né, entre os nossos pares aí para o melhor desenvolvimento dos nossos alunos. Uma outra atividade também aqui do nosso currículo em ação, né, que são a atividade temperaturas no dia a dia. Então, esse daqui é uma atividade que é de interpretação, né, que é muito interessante para explorar o campo aditivo, né, então você tem aí, você pode utilizar as próprias questões da pergunta, né, como, por exemplo, qual a temperatura descrita em cada termômetro, qual a diferença térmica entre o maior e o menor, né, entre outras que vocês também podem explorar e elaborar, tá? Dentro do material do currículo em ação dos 6º anos, tem exercícios do campo multiplicativo. Então, eu coloquei aqui um exemplo, mas tem outros, tem inclusive de árvore de possibilidades, tá? Então, dentro do campo multiplicativo, tem várias atividades que podem servir aí para vocês explorarem como aprofundamento e até mesmo como ponto de partida. Agora também nós temos aqui o nosso, né, do material Aprender Sempre, o volume 3, 6º ano, ele também trará exercícios que exploram tanto os campos multiplicativos quanto os aditivos. Então aqui são 2 exemplos que nós trouxemos aqui na página 51 e na página 54, mas da página 1 até 54 nós temos alguns exercícios, né, alguns exemplos para que vocês trabalhem. Então, tanto com os números, né, quanto com as situações problemas que envolvam, e a gente consiga fazer até essa sondagem utilizando um material aqui que nós já temos em mãos. Nós temos também aqui
os materiais, mais algumas, né, mais algumas páginas, então a página 55 também, tá, que a gente trabalha aqui o campo multiplicativo. E, por fim, nós temos aqui, queremos, né, falar com vocês sobre, principalmente os professores iniciantes, né, para que vocês não deixem de consultar o Aprender Sempre, o material, né, o caderno do professor, que traz para a gente aqui muitas reflexões sobre as possíveis dificuldades apresentadas pelos alunos, além dessas que a gente passou aqui para vocês, né, demonstrou aqui para vocês, no material também existem algumas reflexões onde vocês podem verificar as possibilidades, né, e algumas possíveis dificuldades que os alunos venham a ter sobre os determinados assuntos, né, sobre os variados assuntos. E dessa forma a gente pode preparar com mais seguranças, né, as nossas explicações, as nossas aulas e fazer as adaptações necessárias aí para as nossas turmas, né? Certo, Silvia? Mais alguma contribuição? Então, isso mesmo, Cris. E é interessante porque como os alunos, numa boa parte da nossa rede, na nossa diretoria, né, voltou agora em agosto, então dá para fazer aí uma sondagem e dá para utilizar o próprio material que vem chegando, né, que é o volume 3 do Aprender Sempre, né, e resgatar também, se necessário, o material lá do primeiro bimestre, no caso do currículo em ação. Matemática inclusiva. Quando a gente fala de educação especial e matemática, nossa, gera uma grande polêmica, uma grande dúvida, porque realmente os alunos da educação especial, eles têm muita dificuldade com a matemática, é algo característico da educação especial. Somente os alunos com autismo que a gente precisa abrir um parênteses e pensar um pouquinho sobre eles, a gente vai discutir isso depois, no decorrer, que às vezes tem uns que têm altas habilidades, então eles não têm nenhuma dificuldade na matemática. Pode ir próximo. O que é a matemática para o aluno da educação especial? É aquela que favorece a autonomia. Ele precisa ver sentido, ele precisa ter um relacionamento com a matemática que ele vai usar na vida social, que ele vai usar no cotidiano. Ele precisa de uma aprendizagem significativa. Próximo. É aquela que é aprendida por todos os alunos. Então, não é só o aluno da educação especial que precisa ver significado. Todos, né? Nós estamos falando de um ATPC, no qual a gente está fazendo uma introdução, resgatando a matemática para todos. Então, nesse momento, a educação especial, ela também precisa ser evidenciada, porque nós temos muitos alunos laudados na rede, e a gente precisa ter essa atenção especial. Próximo. É aquela com sentido social ao número. Por que eu tenho que aprender número? Eu não gosto de matemática. Por que eu tenho que aprender? Porque o número ele está em tudo. Eu vou pegar um ônibus, eu vou no mercado, eu vou comprar uma roupa, eu vou comprar um sapato. Os números, ele está inserido na sociedade em todo, no cotidiano. Próximo. Aí ela trouxe essa tirinha do Calvin e Haroldo. Uma libra equivale a 16 onças. O que é uma onça? É uma prima minha. Cada vez entendo menos a matemática. Foi significativo? Não. O que é uma onça? Ou então, se a gente trocar essa palavra onça, eu vou ganhar em euros. Olha, eu tenho 16 euros. Para um aluno da educação especial, não faz sentido, ele não sabe o que é um euro. Ele nunca viu, ele não tem noção que esse dinheiro é usado em outro país. Para ele aqui, ele conhece o real, as moedas, as notas, isso ele sabe, isso ele conhece. Isso em qualquer momento da vida dele, ele vê na carteira da mãe, do pai, então, por isso que tem que ser significativa. Onças, euros, pesos, não tem significado para ele. Vamos? Autonomia. Eu preciso fazer do meu aluno, ele autônomo no básico. No básico. Então, o que é o básico
para esse aluno da educação especial? Um mínimo de autonomia, para que ele possa pegar o dinheiro e, por exemplo, a gente deu um exemplo aqui de um supermercado, de uma feira. Então ele vai, ele tem R$10 e ele precisa comprar ele tem que comprar 3 itens, a batata, a cenoura e o tomate, a mãe pediu. Só que ele tem R$10. Então ele precisa pesar, ele precisa pegar os tomates, pesar, ele vai pegar meio quilo, 1 quilo, é uma medida, então ele precisa pensar o quanto. Além do peso, olha como é complexo. Se a gente às vezes fica tão no automático que a gente não pensa. Mas se você for parar e pensar para um aluno de educação especial, olha como é complexo. Primeiro ele tem que saber o que é meio quilo ou 1 quilo de tomates. Depois ele precisa saber o valor daquele tomate. Ah, deu R$7, deu R$5. Precisa ainda pensar o quanto ele tem de dinheiro no bolso para ver se aquilo dá para pagar ou não dá para pagar. Então, às vezes, se você for dividir em etapas, é uma comanda de cada vez para que ele possa associar esse conhecimento. Põe a próxima foto, por favor. Ônibus. É muito comum um ônibus. Ou hoje em dia estamos na era do Uber, mas ele precisa saber o trajeto que ele vai fazer, qual é o número da casa que ele vai, ou do comércio que ele vai. Então, números, ele precisa ter essa noção. O quanto custa um ônibus? O dinheiro que ele tem dá para pagar o ônibus? R$2 eu pago o ônibus em Mauá? Não, em Mauá não, custa R$4,30. Então, eu preciso ter essa noção de valor, de dinheiro, e ele é significativo. Ele vê isso no dia a dia dele. Vamos para o próximo. A matemática aprendida por todos. Então, é uma iniciação de alfabetização matemática? Alfabetização não, né? Como a gente diria, Cris? Introdução matemática? É uma alfabetização matemática mesmo. Uma alfabetização matemática? Isso, perfeito. Então, porque assim, a gente está fazendo um bate-papo, viu, gente? Sim, e aí, sim. nessa alfabetização matemática, então a gente está falando do básico, do começo. Então, para a gente chegar num conteúdo mais complexo, em um segundo momento. Aí, o aluno que ele tem deficiência, ele precisa muito do concreto. O abstrato para ele é muito difícil. Por exemplo, você fala, olha, 2 mais 2. Ok, para qualquer outro aluno, 2 e 2 é 4. Ele faz essa continha na cabeça. Para um aluno da educação especial, um DI, um aluno que tenha descalculia, ele não consegue ter essa abstração. Ele precisa do concreto. Por isso que a gente trouxe um ábaco. Se eu tenho um ábaco na sala, ok. Ah, não tem ábaco na minha escola. Improvisa. A gente pode pegar tampinha de garrafas, a gente pode pegar os lápis de cor, o giz, o que estiver ali na sala para usar. Tampinha de garrafa é um material que conversa com toda a sala e a gente pega essas tampinhas e aí, 2 e 2. Então, 2 tampinhas, 2 tampinhas. Ok. E aí depois você transferir esse conhecimento da tampinha, por exemplo, aí você vai aumentando o grau de dificuldade. Se ele entendeu que 2 e 2 é 4, reconhece o número 2, reconhece o número 4, vamos transformar isso para dinheiro? Uma nota de 2 com uma nota de 2, eu tenho R$4. Aí você vai aumentando gradativamente o grau de dificuldade. Põe o próximo. Calculadora. Calculadora, ele é permitido sim, porque às vezes a gente está falando de crianças laudadas. A calculadora é um recurso que está à mão. Geralmente todos os adolescentes, a grande maioria, tem um celular na mão. O celular, ele não precisa, a calculadora do celular, ele não precisa de ter internet. Então, com o celular, se você garantir pelo menos que ele faça a conta na calculadora, então ele pelo menos tem uma noção. É um recurso que pode e deve ser usado. Nós utilizamos isso em sala de recursos. Nós usamos porque é necessário, que nem eu falei, se for a história do mercado, se você vai no mercado, quanto eu tenho? Se eu tenho R$10, então eu vou fazer uma subtração. R$10, eu faço uma subtração de R$2, um outro objeto, um outro item de R$3, vou fazer uma subtração. É esse relacionamento sempre com o dia a dia, com o cotidiano, que ele vai ver o significado da matemática, o porquê que a matemática está presente na sociedade. Próximo. Que é o que a gente vai falar agora, né? O sentido social desses números, né? Sim.
Pode passar. Medidas. Professora, por que eu preciso aprender medidas? Eu não vejo lógica. Lógico, matemática, medida, ela tá aí. Eu preciso medir a minha mesa na minha cozinha, se vai caber uma mesa na cozinha. Eu preciso medir o tamanho da barra da minha calça. Se ela ficou grande, eu preciso levar na costureira e medir para ela poder cortar. Eu estou fazendo associação com coisas do cotidiano dele. Sempre com esse foco no cotidiano. Próximo. Dinheiro, que nem eu já fiz esse exemplo do mercado, dinheiro, moeda, é muito importante, porque o dinheiro, a moeda, é algo muito palpável e muito presente no dia a dia. Ele vai no próximo. Horas. Gente, horas também, é relógio, ele precisa entender antes do almoço que horário que se ele tem uma consulta agendada às 10 horas da manhã. Como que eu vou saber se eu não entendo os números, se eu não reconheço que é 10 horas da manhã? Pode ser 10 horas da manhã, pode ser qualquer horário? Não, a consulta médica, então, ela tem um horário agendado. É do cotidiano dele? Consulta agendada? É do cotidiano dele. Horário de entrar na escola, horário de sair da escola. Pertence ao cotidiano? O horário de acordar, né? Ali. Horário de acordar, horário de almoçar. Então, ele precisa sempre fazer essa ligação com o cotidiano. E ele está vendo lógica nisso. Realmente, eu tenho horário para acordar, para entrar na escola, para sair da escola, para ir ao médico. Eu tenho horários pré-estabelecidos. Próximo. A noção de tempo também, né? Noção de tempo, dias da semana, né? A gente precisa saber quando é segunda, terça, que dia que é, dia 17, dia 20. Então, tudo a gente precisa envolvê-lo nesse sentido. E a matemática, eu não sou da área, mas ela é muito presente, não tem como excluí-la do cotidiano dos alunos, não tem como, ele está ali. Aí aqui até é curioso essa foto, né, as meninas sabem, nós tiramos foto realmente do dinheiro, né, a nota de 100, de 50, você pode ver que ela segue uma crescente. Mas por que o dinheiro tem tamanhos diferentes? Porque se a gente fechar os nossos olhos e simplesmente passar a mão no dinheiro, a gente não sabe o que é uma nota de 2, uma nota de 50. Como ela segue um padrão tamanho, então para as crianças que têm deficiência visual, que são cegos, que têm baixa visão, o dinheiro vai ser fantástico. Por quê? Pelo tamanho, ele consegue identificar que é uma nota de 2, de 5, de 10. Ah, mas eu não posso levar uma nota de 100 reais na minha escola. Claro. Então, o que você pode fazer? Você pega, recorta numa folha de sulfite, vê a medida na internet, tem a medida exata das notas, recorta e apresenta para o aluno que o tamanho de cada nota é diferente. Próximo. Uma forma muito interessante de aprendizado, né? Concordo. Deixa eu ver, próximo. Peso. Por que o peso é importante? A gente pode falar do nosso peso corporal. Tem gente que fala, eu estou acima do peso, eu estou abaixo do peso. Peso, então, ele é importante para a nossa massa corpórea e também para fazer um bolo. Eu preciso de 100 gramas de fermento. Eu preciso de 1 quilo de farinha de trigo. Então, o peso, ele também é muito significativo e você consegue envolver o aluno de uma forma muito, muito básica, muito comum e próximo dele. Olha, 200 gramas de achocolatado. É palpável, a grande maioria tem na sua casa esses materiais, então ele consegue ver significado. O próximo. Dessa forma, Alexandra, a gente também pode trabalhar a questão de proporção com pequenas quantidades, né? Na receita vai 2 ovos, se eu dobrar a receita, são 4 ovos, então dá para trabalhar a proporção utilizando coisas concretas com as crianças da educação especial.
certo? Sim, perfeito, perfeito. Falei, né, a gente está fazendo uma TPC em parceria. Às vezes eu não domino, como eu falei, o conteúdo da matemática, mas olha aí, tá vendo? Uma professora Silvia entra, crise, e a gente vai trocando. É Porque isso. E essa até parte de interessante. proporcionalidade, desculpa, Alexandre, essa Claro. parte da proporcionalidade eu já entendo como um nível um pouquinho maior, assim, né, Alexandre, como você explicou no outro TPC passado, a gente tem os níveis, né? Percebemos que eles já dominam um certo conteúdo, uma certa. Aí a gente passa para a próxima etapa. Para a E essa próxima. e a Silvia bem colocou, bem trouxe para a gente, essa parte da proporcionalidade já é um nível um pouquinho mais avançado. Se eu perceber que o aluno da educação especial já tem esse domínio, a gente vai seguindo os passos, né? Aumentando aí O grau de dificuldade. E outra, você vê como é interessante esse bate-papo, né, Cris? Porque assim, se você leva essa discussão, por exemplo, nós estamos aqui dando alguns exemplos e fazendo essa discussão. Olha como é importante. Se você leva para a sua escola, para o seu ATPC, dessa mesma forma de questionamento, olha como vai ser rico. Por quê? Cada professor tem o seu aluno. Olha, ele sabe isso, ele não sabe aquilo. Então, por isso essa discussão, mesmo aqui, a Cris dá uma opinião, a Silvia dá outra, isso é riquíssimo, porque deve ser feito em ATPC. Olha, eu apresentei para o aluno tal o dinheiro, mas ele não compreendeu. Ah, então vamos voltar, vamos então pelo menos apresentar os números, a quantidade, o 2. Então essa discussão ela é riquíssima para vocês fazerem também no ATPC de vocês, para poder ajudar e auxiliar o aluno da educação especial e os demais que também possam ter a mesma dificuldade. Peraí, eu vou seguir, deixa eu ver no próximo. Feira, unidade, dezena e centena. O aluno, isso é bem básico, é bem para trás, a gente trabalha às vezes na educação, lá no Fundamental 1, mas assim, tem alunos que não se apropriaram desse conhecimento. Ele não consegue entender o que é uma dezena. Tem escolas que a gente tem o material dourado. O material dourado é fantástico porque ele consegue entender e ver naquela barrinha o significado de uma dezena. Aquele joguinho que a gente faz com material dourado é ótimo. Porém, se a escola não tem material dourado, porque às vezes tem escola que não tem. Se não tiver, ok, a mesma coisa. Vamos improvisar com tampinha de garrafa, com um material impresso, a gente pode desenhar o material dourado, imprimir ele e mostrar para o aluno. Porque é uma noção básica e ele precisa ter esse conhecimento enraizado. Próximo. Aí a gente vai ser um pouquinho mais específico, né? A gente vai falar um pouquinho de cada deficiência, uma característica básica da deficiência em relação à matemática. Ciência. Vai, primeiro. Assim, em linhas gerais, sempre em linhas gerais, por quê? Cada aluno é único, ele tem a sua especificidade. A gente precisa conhecer o aluno para poder entender o que é melhor, aonde ele está e o que eu posso fazer para avançar. Então, quando ele domina um conhecimento, eu vou aumentar um pouquinho o grau de dificuldade. Deficiente intelectual. Pode continuar isso. Geralmente é associado à descalculia. Como eu falei antes, se ele tem descalculia, às vezes ele não consegue fazer a relação do número e da quantidade. Você apresenta o número 4 para ele e ele não consegue quantificar esse número 4. Então, eu vou voltar mais para trás e vou fazer a associação de número e quantidade. A nossa atividade lá da educação infantil, que a gente fazia o número 4 e desenhava 4 maçãs. Fazia o número. Ok, é a necessidade do aluno, é a especificidade do aluno. Se é necessário fazer uma atividade dessa forma, você não está errado. Ah, mas ele está lá no 8º ano. Ok, mas ele não associou o número à quantidade. Essa é a necessidade dele. Então, não tem nenhum problema eu voltar ao conteúdo. Ele é laudado, ele está na educação especial. Então, essa parceria também é feita com sala de recursos. Nós, professores de sala de recursos, também fazemos parcerias. Eu já falei para vocês, né, professores, que o ATPC,
Vocês podem procurar o professor coordenador procura o professor da sala de recursos que atende esse aluno, ele pode ir em ATPC, e ele também conhece esse aluno, ele sabe se ele sabe números, se ele sabe quantidade, o que ele sabe. E aí vocês, em parceria, o ensino colaborativo, ele vai vir muito forte agora nesse segundo semestre. Esse ensino colaborativo é isso. Bom, olha, lá na sala de recursos o aluno conhece esse determinado conteúdo. Vamos avançar? Ou então vamos trabalhar colaborativamente? Olha, vamos fazer essa parceria, nós vamos trabalhar, por exemplo, com quantidade. Ele avançou, vamos apresentar o dinheiro. E aí, gradativamente, a gente vai aumentando o grau de dificuldade, garantindo sempre o primeiro aprendizado para ele poder chegar no segundo aprendizado. Próxima, deficiência, síndrome de Down, geralmente apresenta dificuldade em quantidade, por ter dificuldade de associação. O síndrome de Down, ele tem uma especificidade muito grande, sempre estou falando em linhas gerais, ele não consegue fazer essa associação que um DI já consegue fazer. Ele não consegue, às vezes, entender que 2 lápis equivale ao número 2. Ele não faz associação. Então, se torna um pouquinho mais difícil. Eu falei, depende do síndrome de Down. É uma das características dentro do síndrome de Down. Aí se torna um pouco mais difícil. Então, vou falar novamente, vamos fazer o ensino colaborativo. O síndrome de Down, ele precisa de uma atenção muito especial quando a gente for falar da matemática, por ele não ter o raciocínio lógico desenvolvido e não fazer essa associação. Então, se torna um pouquinho mais complicado. Então, na hora de fazer uma adaptação, procure o professor coordenador, procure o professor de sala de recursos, que ele vai ter como ajudar vocês da melhor forma possível. Próximo. Aluno TEA. Pode passar? Então, o TEA, até comentei no começo, eles dependem muito do grau do autismo, da especificidade desse aluno. Tem alunos com TEA, Albert Einstein, ele era autista. Quem vai discutir a capacidade intelectual de Einstein? Não é verdade? Porque ele era inteligentíssimo, imagina, ninguém consegue chegar ao QI que ele tinha. Porém, em outras áreas do conhecimento, ele tinha uma defasagem muito grande. E isso pode acontecer com os nossos autistas. Às vezes, na matemática, eles vão muito bem. Na área de exatas, eles são perfeitos. Quando for falar de humanas, for falar de linguagens, é zerado. Eles geralmente têm um hiperfoco. O que é hiperfoco? Eles focam em determinada coisa e fica ali naquela coisa o tempo todo. Por exemplo, eu gosto de dinossauro. Se você for falar de dinossauro, ele vai saber de todos os dinossauros do Brasil e do mundo, o nome, o ano, quando que surgiu, o que ele comia, como ele vivia, ele sabe tudo. Então, isso é hiperfoco. Uma atenção específica para aquele determinado assunto. Ele tem hiperfoco em dinossauro, o que eu faço na matemática? Vai falar de ano, vai falar de medida, altura, comprimento. Então, você consegue associar, ele gosta de trem. Então, você vai pegar o hiperfoco dele e trazer para o conteúdo que você precisa. Próximo. Deficiente físico. Atenção, cuidado. Às vezes ele é deficiente físico. O intelectual dele está preservado. Não é porque uma criança está numa cadeira de rodas que ele não é capaz de fazer uma soma, de escrever, de ler, não. Às vezes o problema dele é simplesmente físico. Ele pode até estar em cadeira de roda, mas o intelectual está preservado. Próximo. Deficiente auditivo. Os nossos, geralmente, e eles têm esse direito de ser acompanhado por um intérprete de Libras. Voltando ao ensino colaborativo. Professor, você faz o seu planejamento semanal, você passa para o seu coordenador, faz uma parceria, faz uma colaboração com o professor intérprete. Olha, hoje, professores, eu vou trabalhar MMC. O professor intérprete de Libras, ele também não vai ser especialista em matemática.
Então, explica o básico para ele. Olha, é assim, o conteúdo é esse. Olha, 5 minutinhos de discussão ali num ATPC, o intérprete de Libras entende e vai saber qual é o seu conteúdo para, da melhor forma possível, ajudar o deficiente auditivo. E a mesma coisa, ele só não ouve. O intelectual dele muitas vezes está preservado. Então, ele precisa de um sinal certo, de uma pontuação correta do intérprete de Libras, para que ele possa avançar em qualquer conteúdo que lhe seja explicado. Próximo. Deficiente visual e o baixa visão. O deficiente visual, desculpa, os alunos de baixa visão, eles receberam um tablet da diretoria de ensino, né, que veio lá de São Paulo, o governador disponibilizou, nós entregamos. Então, a mesma coisa, às vezes o problema dele, intelectual, está preservado, ele só tem uma visão que o compromete. Então, esse tablet, quando for fazer qualquer conteúdo, lá ele vai ampliar a letra do tamanho que ele precisa. Por exemplo, você vai fazer uma soma, uma adição, não sei, ele vai usar do tamanho que ele necessita no tablet, porque ele consegue ampliar. Os alunos cegos. O aluno cego, como que eu dou aula para um aluno cego? Gente, concreto, pensa no tato, fecha seus olhos um minutinho e pensa. Como que eu vou conseguir trabalhar com ele? Nós somos muito visuais, todos nós, eu e todos nós, porque a gente bateu o olho, já entendeu, vê uma figura, já entendeu, o cérebro já é ativado. Eles não. Os olhos, eles não enxergam nada. Então, eu preciso do tato. Eu vou falar de medida, eu pego uma fita métrica, eu pego uma régua. Então, sempre ter essa percepção, essa ajuda de fechar os olhos e pensar neles. Eu preciso, mesmo assim, não consigo, esse conteúdo não dá. Se o aluno for baixa visão ou cego, nós também temos uma sala de baixa visão e cego, procura o seu coordenador, a professora vai da mesma forma até a escola, faz parceria, auxilia você, professor, em que material e como adaptar esse material para a necessidade daquele aluno. Eu não posso falar, eu falei, as notas, a gente até fez a experiência aqui na diretoria, do tamanho. Mas existem outras coisas que eu falei, fita métrica, eu preciso ver qual a necessidade. Dúzia, então, eu levo uma dúzia de bolinhas, eu levo uma dúzia de tampinhas de garrafa, meia dúzia, unidade. Então, eu preciso pensar sempre no tato. Mas se mesmo assim, mas eu vou trabalhar um conteúdo que é, nossa, lá do ensino médio, do segundo ano do ensino médio, eu não consigo adaptar. Pede ajuda para os professores. Esse ensino colaborativo, ele tem que ser incorporado nas nossas redes, porque é só dessa forma que esse aluno vai conseguir se desenvolver. Aqui que é os objetos de conhecimentos essenciais, né, para esses alunos. Então, a quantidade, sim, por exemplo, né, que você bem explicitou, Alexandra. Quer falar um pouquinho? Eles têm que conhecer, não é isso? O básico. Então, é como eu falei, conhecer a quantidade, o básico vou começar. Primeiro de tudo, eu recebi um aluno na minha sala, eu não vi, a gente está voltando de pandemia aqui em Mauá, né, Ribeirão, Rio Grande da Serra já estava recebendo os alunos, mas ele vai chegar na minha sala, eu não sei quem ele é. Então, pega o número 4, por exemplo, e apresenta 4 objetos, vê se ele consegue fazer essa ligação do número. Se ele consegue, ótimo. Então, vou avançar. Vamos para a próxima etapa, né? Vamos para a próxima etapa, vamos aumentar o grau de dificuldade. Uhum. Aí temos também o campo aditivo, né? Que é quando a gente soma, ou subtrai. Então, aí é o essencial, como a gente falou. A soma e o subtrair, ele é fundamental. Porque é o mercado que eu vou, eu preciso saber o dinheiro que eu tenho, eu preciso fazer a soma de 2 objetos, eu preciso ir na feira. A soma e a subtração é o que é básico e necessário a gente garantir para esse aluno até o 3º ano do ensino médio. Se ele sair do 3º ano do ensino médio fazendo soma e subtração, ele consegue viver em sociedade. Aí quando a gente fala do campo multiplicativo, aí complica, porque
é algo, lógico, que existe muito na vida cotidiana, sim, não é desprezando o campo multiplicativo, mas para ele é muito complicado para um aluno com deficiência. Então, como eu falei antes, o uso da calculadora. Então, eu preciso que ele compreenda, pelo menos tenha noção da multiplicação, eu preciso que ele tenha uma noção básica. Como que eu vou fazer isso? Você tenta lá com um pauzinho, com material, não dá, às vezes o raciocínio dele não vai acompanhar. Então, como eu falei, o celular, quase todos têm a calculadora e não é necessário estar logado na internet, estar conectado com a internet. Então, se ele se encontrar numa situação que ele precisa fazer um cálculo de multiplicação, então, pelo menos garantir que ele consiga usar a calculadora, porque é dessa forma que também os professores de sala de recursos vão trabalhar. Então, nós deixamos aqui as nossas referências, tá bom? Para que vocês quiserem continuar com seus estudos, né, ampliando aí com os temas que nós abordamos hoje.